14º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abrage. Eu sou a Thais Nunes, eu cubro segurança pública e direitos humanos, sou repórter do SBT e vou mediar o painel hoje com a Raquel Glickhause, essa jornalista norte-americana. Vocês podem ficar tranquilos que a palestra vai ser em português. O português dela é bem melhor que o meu inglês, inclusive. A Raquel é da ProPublica. A gente vai falar sobre crimes de ódio. Então, crimes que envolvam ódio à raça, gênero, identidade de gênero, coisas que só acontecem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem nada disso, né? Mas é isso, é uma iniciativa muito interessante, não tem nada sequer parecido aqui no Brasil. E a Raquel vai fazer uma... Queria que você se apresentasse, falasse um breve currículo seu, por favor. Tá bom. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, de volta no Brasil. Eu comecei, entre aspas, minha carreira jornalística aqui. Foi aqui que descobri a minha paixão pelo jornalismo. E morei no Rio um tempão atrás. Depois voltei para os Estados Unidos. E agora trabalho na ProPublica. E, basicamente, é um veículo, uma redação que faz jornalismo pautado pelo interesse público. E também somos uma organização sem fins lucrativos. Então, quer dizer que ganhamos bolsa, recebemos doações. Então, nosso foco inteiro é fazer investigações. Então, não fazemos nada do dia a dia. É tudo no longo prazo. E estamos focados no impacto. Queremos fazer jornalismo que tenha um impacto na sociedade. Temos só 11 anos de existência, e dentro desses 11 anos ganhamos muitos prêmios, inclusive o Pulitzer. Então, estamos realmente investindo no jornalismo nos Estados Unidos. E a maioria das matérias que a gente faz é focado nos Estados Unidos, mas de vez em quando é uma coisa que tem a ver com outro país. Eu adoraria fazer mais coisa com o Brasil. Mas, como é no interesse público e a maioria do dinheiro vem dos Estados Unidos, é focado lá mesmo. Então, eu entrei na ProPublica em 2017, especificamente para esse projeto do que vou falar, do Documenting Hate. E eu tenho uma carreira meio estranha, porque eu não entrei como jornalista muito típica ou tradicional. Eu faço uma coisa que eu vou falar, do jornalismo de engajamento. Em português, soa um pouquinho esquisito. Em inglês, é engagement journalism. Então, o que quer dizer? Somente é uma coisa, um modelo de jornalismo que é um pouquinho diferente do jornalismo tradicional, no sentido que a gente quer criar um círculo virtuoso com a audiência, e o mais importante é de escutar antes de pautar. Ou seja, queremos escutar o que está acontecendo com uma comunidade, com uma parte do público, e incluir essa comunidade dentro da reportagem e interagir com essa comunidade antes de pautar, para realmente entender o que está acontecendo. Então, não é uma coisa de esperar engajar a audiência depois de publicar uma coisa. É fazer antes. Então, não sei se dá muito para ver, mas esses gráficos vêm de uma empresa que se chama Harken, que faz esse jornalismo de engajamento, ensina como fazer jornalismo de engajamento, e basicamente mostra a diferença.
Desse lado, mostra como faz no jornalismo tradicional. Você pauta e depois interage com o público. E esse lado mostra como faz com engajamento, que você interage com o público. Você faz uma pergunta, uma série de perguntas, antes de pautar, e depois continua essa conversação depois de publicar. Então, basicamente é isso. Sempre ficar pensando na audiência, no público, enquanto está fazendo a reportagem. E uma coisa muito importante que queremos fazer é evitar cair de paraquedas. Né? Então, com essa coisa de ter em mente a audiência, também o que gostamos de fazer na ProPublica é o jornalismo colaborativo. Porque, como somos uma organização nova, a gente, no início, a gente precisava fazer colaboração para poder distribuir nosso conteúdo, porque ninguém nos conhecia, né? Agora, temos uma audiência maior, mas, mesmo assim, queremos chegar no público que é mais importante para ver essa matéria. Então, se a matéria tem a ver com Louisiana, vamos fazer uma parceria com o jornal na Louisiana, né? Porque queremos que essa comunidade leia a reportagem, né? Então, temos vários modelos de colaboração na ProPublica. Isso é específico à ProPublica. De vez em quando, vamos fazer uma reportagem junta com outro veículo. Então, tem um repórter dos dois lados fazendo a reportagem. Isso é um pouquinho mais difícil, porque leva muito trabalho fazer. Uma coisa mais comum é que publicamos a reportagem junta. Então, a ProPublica faz todo o trabalho, toda a reportagem, de escrever, e aí oferecemos a matéria completa para outro jornal publicar no mesmo dia que a gente. E isso é outro modelo. A grande maioria das nossas reportagens são publicadas pelo Creative Commons. Então, quer dizer que qualquer um pode publicar essa matéria no seu site. Então, é outra forma de colaborar com outros veículos. Fazemos muita coisa com dados. Então, publicamos muitos conjuntos de dados que os jornalistas podem usar para fazer a própria matéria, para fazer uma matéria local. A última coisa que eu faço são as grandes colaborações, onde temos um conjunto de dados central que todo mundo compartilha para fazer as próprias reportagens. Então, todo mundo está agindo como normalmente trabalha, né? Mas todo mundo tem acesso ao mesmo conjunto de dados. Raquel, só um minuto. Eu queria avisar a vocês, quem quiser fazer pergunta, por favor, por escrito. Depois da apresentação, a gente vai fazer disso aqui um grande bate-papo, assim espero. Obrigada. Então, fiz uma piada aqui, porque parecido com o PowerPoint do Lula, né? Mas esse é nosso modelo para grande colaboração. Aí, tá bom. Então, o que fazemos? Temos um conjunto de dados e trabalhamos com mídia local e nacional e conseguimos esses dados normalmente por dois lados. Fazemos um formulário, um questionário para o público mandar dicas ou denúncias para a gente. E a gente recebe e tudo vai dentro de uma base de dados. E também trabalhamos com especialistas no tema, ONGs que trabalham com o tema, e pedimos um conjunto de dados deles para colocar dentro da base de dados. Então, aí temos mais coisa para trabalhar. Então, tudo vai junto e todo mundo tem acesso a essa base de dados. Aí, os jornalistas usam para fazer reportagem e para verificar, apurar cada caso. E, idealmente, tem um impacto
pela reportagem. Não toda reportagem vai necessariamente ter impacto. Às vezes é uma coisa super local, mas de vez em quando tem realmente algum impacto ou local ou nacional. Então, o meu projeto que eu faço é o Documenting Hate, de documentar o ódio. Nos Estados Unidos, depois da eleição, houve um aumento nos números de casos, realmente. Depois, a eleição foi em novembro, e depois teve um aumento real, que depois descobrimos com os dados que foi real, em todo o país. Mas quando falo de crime de ódio nos Estados Unidos, eu só queria definir, como a gente define lá. É um crime, então, vandalismo, homicídio, que é motivado pelo ódio. E não tem que ser um ódio também... pode ser percebido. Então, se uma pessoa ataca a uma pessoa na rua por achar que essa pessoa é gay, mas a pessoa não é gay, mesmo assim é crime de ódio, porque o ataque foi motivado pelo ódio. Então, pode ser percebido ou real. E isso é a definição federal, né? Porque cada estado também tem sua própria lei. E tem alguns estados, por exemplo, onde um crime cometido contra uma pessoa gay, por exemplo, não conta como crime de ódio. Então, depende do estado, e tem 4 estados ou 5 estados que não têm lei nenhuma também. Mas, teoricamente, todo mundo tem que entender a lei federal, né? Quais minorias entram como crime de ódio? Então, são essas. Raça, etnia, religião, país de origem, orientação sexual, identidade de gênero ou deficiência, como deficiência física, por exemplo. Isso cabe na lei federal. Então, nosso projeto começou depois da eleição, então, em janeiro de 2017, e como as pessoas não sempre sabem se foram vítimas de um crime, a gente pede para qualquer incidente de ódio, né? Porque, como tem essas leis diferentes e tal, a gente pede, você foi vítima de algum incidente de ódio, que foi por raça ou sua religião, conta para a gente. E temos um formulário que as pessoas podem preencher e enviar ao projeto. E são mais de 170 redações que são parte do projeto no país inteiro. São mais de 200 matérias entre a ProPublica e nossos parceiros que foram publicadas. E podem ver no site, documentinghate.com. Está tudo lá. E recebemos 6.000 denúncias até agora, mas vou falar um pouquinho disso depois. E também pedimos documentos diretamente da polícia, então pedindo dados e boletins de ocorrência. Então recebemos centenas de documentos também diretamente dos governos locais também. E tudo isso a gente compartilha com os parceiros. Mas crowdsourcing não é fácil. Vou contar por quê. Num projeto assim, como vocês podem imaginar, tem muito troll, primeiro. É bastante óbvio, quando é troll, só a gente marca para as pessoas não perderem tempo. Mas também as pessoas mandam coisas que têm nada a ver. Também. Às vezes, é uma dica interessante. E ainda, às vezes, mando para jornalistas, se for interessante. Mas, às vezes, tem absolutamente nada a ver com o tema. E o pior, acho, é que, como esse tema é super sensível, às vezes, a pessoa não quer falar com o jornalista.
Então, manda a denúncia porque está por escrito. E sente um pouquinho mais segura mandando por escrito. Mas quando o jornalista liga, ela não quer falar. Então, isso é um desafio enorme que a gente tem com esse projeto. Porque, como eu falei, recebemos 6.000 denúncias, mas, às vezes, tem pessoa que não responde, ou depois responde e fala, olha, eu não quero nem falar nada. Então, pode ser que a gente receba muita coisa interessante, mas todas essas denúncias não vão resultar numa matéria. Realmente, temos que ter muita sorte para essa denúncia virar uma matéria. A outra coisa que é muito importante saber, e eu nunca falo isso nos congressos nos Estados Unidos, mas vou falar para vocês. As pessoas acham que a gente tem um conjunto de dados completos ou oficiais. Mas vou falar muito brevemente sobre os dados oficiais que existem sobre crime de ódio. O FBI, todo ano, solta um conjunto de dados para 2 anos. Normalmente sai em novembro para o ano anterior. Mas a polícia não são obrigadas a mandar os números, os dados, para o governo federal. Então, o que acontece? Ou não mandam nada, e se mandam uma coisa, 90% das delegacias mandam 0. Dizem que tem 0 crimes de ódio. Então, esses dados são super ruins. Também sabemos que mais de 50% das vítimas não denunciam a polícia. Então, isso também não está incluído nos dados, obviamente. E também sabemos que a polícia tem muitos problemas com acompanhar casos de ódio, crimes de ódio, e para acompanhar dentro de boletim de ocorrência, dentro do próprio sistema. Então, os dados deles são ruins, e mandam dados ruins para o governo federal. Então, lixo entra, lixo sai. Então, mas o que temos também são dados de crowdsourcing. E também temos alguns dados da polícia. Mas tem uma pesquisa federal que mostra que pode ter até 250.000 casos de crimes de ódio por ano nos Estados Unidos. Né? Não vamos poder alcançar esse número, é super difícil. Então, o conjunto de dados que a gente tem contém histórias super interessantes, fontes interessantes, e você pode também perceber tendências dentro do conjunto de dados. E temos parceiros que fizeram histórias muito interessantes, mas o que não temos é um conjunto completo. E eu acho que é importante que as pessoas tenham isso em mente quando faz projeto de crowdsourcing, que não necessariamente vai ter uma coisa oficial ou completo. Mas não é impossível. Tem um projeto que foi inspirado pelo Documenting Hate, que tem a ver com os ataques aos jornalistas nos Estados Unidos. É o US Press Freedom Tracker. E esse projeto, como não tem muito ataque, são várias coisas. Agressão física, jornalista preso, essas coisas. Mas, como não tem tanto caso, eles têm um conjunto bastante completo. Eu acho que deve ser, não sei, 95% completo. E esse projeto é feito, em parte, por crowdsourcing. Então, depende do tema que você vai tratar, porque não é impossível fazer. Com o nosso mas com esse projeto eu acho que é bem possível. Então, nosso modelo é o seguinte. Temos um formulário de perguntas e todas as denúncias entram na base de dados que a gente criou. E a gente acompanha
cada denúncia dentro da base de dados. Então, temos uma parte inteira onde você pode colocar o status de cada dica, de cada denúncia, se alguém está trabalhando nisso, se alguém verificou, o que foi feito. Então, mostra, quando você abre, cada denúncia tem a informação, o que está acontecendo com essa denúncia. E aí você também pode filtrar dentro da base por status. Então, se foi verificado, se está em progresso, o que for. Então, o fluxo de trabalho é assim. A pessoa preenche o formulário, a denúncia entra na base de dados e um repórter fica interessado nessa denúncia. Muitas vezes eu mando diretamente, mas eles todos têm acesso à base de dados, então pode entrar e pedir. E aí, se consegue falar com a vítima e verificar tudo, vira matéria. Então, esse caso foi uma denúncia que recebemos de Califórnia, numa escola onde estudantes fizeram uma swastika humana, tipo, com os estudantes. Então, nesse caso, teve impacto, porque aí foi uma comunidade não muito grande, pequena, no sul da Califórnia, que é bem progressista, né? E eles tiveram uma reunião pública para a cidade inteira, para tratar de problemas de racismo. E aí a repórter fez outra reportagem sobre racismo e essas coisas nessa cidade. E adivinha o quê? A cidade tinha muitos problemas com o racismo, que ninguém queria admitir. Mas aí essa história virou nacional, que foi publicada em outros lugares também. Então, vou falar muito rápido sobre outros projetos colaborativos que fizemos na ProPublica. Então, Documenting Hate realmente saiu depois de fazer esse projeto de eleições que fizemos em 2016. E também fizemos ano passado também. E a ideia é acompanhar problemas com a votação. Porque nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias eleições, não é federalizado. Então, tem regras diferentes, tem máquinas diferentes, tudo depende do estado. Então, o que quer dizer? Temos muitos problemas com a votação. Também tem repressão, né, na votação. Temos leis de identidade, onde as pessoas negras acabam não votando, por exemplo, as pessoas latinas. Então, tem muito problema com a votação nos Estados Unidos. A ideia é poder acompanhar em tempo real os problemas com a votação. Aí, trabalhamos com veículos no país todo. Então, ano passado, trabalhamos com 100 redações e mais de 250 jornalistas no país, para poder fazer reportagens. Basicamente, começa 2 semanas antes, porque em alguns estados a votação começa cedo, e também trabalhar juntos no dia da eleição. E funciona do mesmo jeito, né? A gente tem a base de dados, o conjunto de dados central, as pessoas têm acesso e podem fazer reportagens locais, ou, às vezes, achar tendências nacionais para fazer. E um projeto que a gente fez ano passado foi quando começaram essa política de separar as famílias na fronteira, que, inclusive, afetou as famílias brasileiras, separaram umas 50 famílias. Então, trabalhamos com 10 redações nos Estados Unidos e América Latina, mais na América Central. E fizemos o formulário em inglês, espanhol e português. Isso é importante falar também, porque o formulário do Documenting Hate fazemos em inglês e espanhol, da Election Land fazemos em inglês, espanhol e chinês, e esse projeto foi nos 3 idiomas. Então, recebemos casos muito interessantes através do formulário,
E nosso parceiro Univision, que é um canal de notícias em espanhol nos Estados Unidos, ela fez 4 reportagens de 4 famílias separadas e, depois de publicar as matérias, as 4 famílias foram reunidas. Então, isso foi um projeto bem curto, mas teve um impacto muito bonito. E, finalmente, eu não trabalhei nesse projeto, mas eu acho super interessante, é sobre a mortalidade materna. Nos Estados Unidos, a mortalidade materna é incrivelmente alta para um país industrializado. Então, o que fizemos? Fizemos um formulário perguntando a pessoas se conhece uma mulher que morreu no parto ou quase morreu no parto. E sabíamos que, não sei quantas mulheres por ano morrem, mas sabíamos que era, não sei, 800, vamos dizer, por ano. E fizemos esse gráfico mostrando 800 pessoas e preenchemos cada mulher que descobrimos através desse projeto. Mas falta muito, como pode ver. Outra coisa que fizeram com esse projeto que acho super interessante é que fizeram um scraping dos sites de arrecadar dinheiro. Não sei se existe isso aqui, mas existem vários sites onde você pode arrecadar dinheiro. Existe. Tá. Existe. E nos Estados Unidos são usados muito frequentemente para problemas médicos e mortes inesperadas. Também. Então, eles usaram esses sites também para descobrir casos de mulheres que morreram no parto. Então, foi por crowdsourcing e também pelos esses sites que conseguiram fazer esse projeto. Não somos os únicos que fazemos esse modelo. Tem vários outros veículos nos Estados Unidos que fazem. Vox fez um projeto super interessante sobre contas hospitalárias. Reveal, que é como se fosse a concorrência nossa, eles são iguais praticamente à ProPublica. Eles têm vários projetos que funcionam assim. E acho que vocês devem conhecer Comprova, né? First Draft fez vários projetos de eleições no Brasil, México e na França. Então, o modelo é muito parecido. Eles fazem por crowdsourcing e trabalham com muitos veículos para todo mundo fazer o próprio trabalho. E também queria mencionar o Intercept Brasil, obviamente, que resolveu trabalhar com outros veículos com um conjunto de dados compartilhado, né? Então, antes estávamos conversando sobre a colaboração e que está acontecendo no Brasil e que acontece nos Estados Unidos. Olha, está crescendo muito nos Estados Unidos. Eu fico muito feliz, mas você tem que realmente convencer as pessoas. Então, aqui são alguns motivos que acho importante. Estamos no momento onde o jornalismo está sob ataque, né? Pelos 2 governos, pelos 2 presidentes, né? Estamos num momento de crise econômica na mídia, onde os jornalistas estão perdendo o trabalho, onde estão diminuindo mais e mais os recursos dentro das redações. Então, estamos num momento perfeito para colaborar justamente por isso. Então, eu acho sempre interessante compartilhar a riqueza. Ou seja, tem um colega na Reveal que fala, se você tem uma melancia, você vai tomar uma mordida e jogar no lixo? Não, aproveita a melancia toda, né? Então, os desafios, vocês devem conhecer, são de concorrência, sempre vai ser um problema. Lá também provavelmente é a coisa mais comum que eu escuto. Burocracia. Às vezes, se a empresa é muito grande, para receber permissão para trabalhar num projeto, leva meses, semanas, sei lá o quê. Então, isso também atrapalha.
E, às vezes, é falta de conhecimento técnico. A gente tem desenvolvedores que fazem nossas bases de dados. E, se você não tiver, pode ser bem mais difícil fazer um projeto assim. Então, se você quiser fazer uma parceria, algumas coisas para pensar. Quem conhece melhor esse tema? Quem já é especialista no tema? Que você poderia trabalhar com essa pessoa. Quem serve a audiência que você quer alcançar? Isso é super importante para a pública, porque a grande maioria dos nossos leitores, que sabemos por pesquisa, não é muito científica, mas a maioria dos nossos leitores são velhos, ricos e formados tipo em mestrado. Nível superior. Isso. Aí, para chegar às comunidades que a gente precisa chegar, a gente tem que fazer parceria, né? Então, Univision, como eu mencionei, é um parceiro super importante para chegar à comunidade latina, hispana, vou falar, nos Estados Unidos, porque brasileiro, obviamente, não assiste Univision. Aí, é muito importante pensar nisso. No Brasil, a mídia aqui é bem diferente, né? Mas a ideia é igual, né? Se você quer fazer uma matéria sobre pequenos agricultores na Amazônia, você vai ter que pesquisar quem está fazendo notícias lá, ou como eles recebem notícias, para poder fazer uma parceria. E também, uma coisa muito simples para pensar é se você tiver amigos em outro veículo que quer trabalhar com você. Porque uma maneira muito fácil de começar uma parceria é começar com pessoas que você já tem confiança. Confiança é super importante para fazer colaboração. Então, são essas questões para pensar. Então, com nossos projetos de colaboração, a gente faz desse jeito. Cada denúncia só tem um jornalista trabalhando nessa denúncia nesse momento. Então, não queremos 10 pessoas ligando para a fonte ao mesmo tempo. Então, é um por cada vez. E é feito por ordem de chegada. Então, se a pessoa chega e fala, eu quero trabalhar nessa denúncia, quem pede primeiro pode investigar primeiro. E você pode voltar depois. Temos vários casos de pessoas que ligaram para a mesma fonte, mas toda da sua vez, né? E eu acho super interessante fazer um projeto assim, porque você pode construir no trabalho dos outros. Um exemplo. BuzzFeed News fez uma série de reportagens sobre ódio nas escolas, de histórias de arrepiar. Aí, eles conseguiram verificar não sei quantas denúncias, quase 100, algo assim. E aí, uma revista de educação usou todos os dados que eles verificaram para fazer a própria reportagem que já estavam fazendo. Então, uma coisa super interessante que você pode fazer com esses projetos é poder construir no trabalho que já foi feito pelos outros veículos. Então, começa pelo formulário. Tem que ser breve, tem que ser preciso, tem que investigar o tema antes de fazer as perguntas, para poder fazer perguntas interessantes, específicas, e conhecer essa comunidade bem, para poder saber quais perguntas para fazer. Pulei aqui. E aí, também, é preciso circular o formulário. Então, para nossos projetos, pedimos para todos os parceiros colocarem no site deles. Só copiar e colar um pedaço de código, basicamente. Mas é muito importante, porque
todo mundo precisa compartilhar o formulário para poder chegar às pessoas, né? E para ficar circulando nas redes sociais, nos newsletters, o que for, também é muito útil colocar um link em matérias sobre esse tema. Então, se você já está fazendo uma reportagem sobre crime de ódio, é muito, muito útil colocar um link, alguma parte da página falando: somos parte desse projeto. Você foi vítima de crime de ódio? Conta sua história aqui. Então, isso é um jeito muito, eu acho, eficaz, porque se uma pessoa lê uma matéria sobre um caso e pensa: nossa, uma coisa parecida aconteceu comigo. Aí, se você já tem um formulário, a pessoa pode preencher na hora. Então, é isso. Então, se você quiser fazer, estamos criando uma base de dados, uma ferramenta que é muito parecida com a base que já temos, mas vai ser melhor, vai ser mais robusta. E vamos fazer de fonte aberta. Então, qualquer pessoa pode usar. E como é fonte aberta, se você é desenvolvedor, você pode usar para criar uma coisa com código. Vai ser tudo aberto. Então, vai ficar pronta em, eu acho que setembro. Vamos já testar agora em julho. E também vamos publicar uma guia de colaboração de como fazer. Isso eu queria mostrar rapidinho como vai ser. Você pode usar um formulário, se quiser fazer um projeto de crowdsourcing. Funciona agora com Google Forms e com um site que se chama Screendoor. É um produto pago para fazer formulário. Ou você pode trabalhar com dados. Qualquer conjunto de dados só tem que colocar numa planilha de Google Sheets e pode colocar. Então, pode ser um projeto de crowdsourcing, mas pode ser qualquer projeto de dados que tem alguma forma de colaboração. Aí você cola o link da planilha ou do formulário. E aí pode limpar um pouquinho cada coluna. Então, isso é uma coluna de texto, é de número, é de data. E também pode escolher quais dados você pode fazer busca dentro da base e pode filtrar também. Então, se você vai querer filtrar por estado, por exemplo, você pode checar para poder filtrar por estado. Então, você entra e aí tem todos os dados, todas as entradas, e aí você pode começar a fazer o trabalho colaborativo. Não tem que ser necessariamente entre outros veículos. Se você trabalha numa redação grande, isso pode ser também interessante para trabalhar com pessoas em outros estados ou outras redações junto da mesma base de dados, conjunto de dados. Então, isso é um exemplo de um formulário que fizemos com um projeto de discriminação de idade. Então, entra cada resposta. Então, você pode entrar e ver uma resposta individual. E aí tem como atualizar o status de cada denúncia, quem está trabalhando nisso, deixar umas notas, explicação de que está acontecendo. E também uma coisa que vai poder fazer é um histórico de contatos com o denunciante. Então, quando você entrou em contato, foi por e-mail, o dia e o horário. Então, aí cria um histórico que pode ser super interessante quando você tem muitas denúncias. E aí você pode fazer busca por palavra qualquer e também filtro. Isso é um exemplo, filtrando todas as denúncias na Califórnia, por exemplo. Então, esperamos que seja útil para fazer outros projetos. O tema pode ser qualquer tema, não tem que ser crimes de ódio. Essa ferramenta é simplesmente
para poder trabalhar com um conjunto de dados grande ou com um projeto de crowdsourcing para poder acompanhar cada caso, porque quando você tem um número grande, pode ser um pouquinho difícil trabalhar somente com uma planilha. Isso faz mais fácil trabalhar com tantas pessoas, com um número grande de denúncias. Então, se você está interessado na ferramenta, entra no segundo link e a gente manda um e-mail quando ficar pronto, porque vamos testar agora, deve ficar pronta em setembro. Também tenho umas dicas para fazer colaborações. Infelizmente, é em inglês, porque tinha preguiça. Desculpa. Mas está aí, nesse primeiro link. E se você quer falar mais, tem perguntas, aqui são minhas informações de contato. Esse é meu Twitter real. Eu criei quando estava morando aqui. Então é isso. Quem tiver perguntas, pode enviar. Raquel, fiquei com uma dúvida. Você disse que depois da eleição do Trump, vocês notaram um aumento significativo dos crimes de ódio. Como é que vocês notaram? Qual foi a tendência? Eu queria que você explicasse um pouco mais. Então, notamos quando estava acontecendo, porque estavam saindo muitas histórias no Twitter e no Facebook das pessoas fazendo denúncia pública. Isso aconteceu comigo. E tinha um jornalista que estava republicando tudo, que não foi necessariamente uma boa ideia, porque não estava verificando. Estava só replicando todas as denúncias que estavam saindo. Então, estava surgindo um número significativo de casos, assim, publicamente, que as pessoas estavam denunciando. Depois vimos nos dados do FBI. Os dados do FBI são ruins, mas depois vimos nesses dados também que isso foi um aumento real. Falando em dados ruins, aqui no Brasil... Bom, aqui no Brasil, óbvio que não é diferente. A gente tem uma dificuldade muito grande em ter acesso a dados da polícia. O conhecimento que eu tenho são os dados aqui de São Paulo, lembrando que é o estado mais rico do país, e ainda assim é muito difícil para a gente ter acesso por falta de transparência do governo, e me parece também que por falta deles terem esses números mesmo, principalmente em relação aos crimes de ódio. Como é que funciona essa divisão dos dados estaduais, federais? O que como um jornalista pode ter acesso a esses dados e o que vem? Então, os números do governo federal vêm tudo das delegacias locais. Então, os documentos que a gente recebeu até agora, a gente fez por pedido da lei dos Estados Unidos. É assim que você fala, lei? Tá. Lei de acesso à informação. Mas como todo estado tem lei diferente, não é uma lei federal. A lei cada estado tem sua lei. Então, tem estados que são conhecidos por ser mais abertos. Então, a Flórida, por exemplo, o estado em si é um estado interessante, mas para receber documentos públicos é uma maravilha. Mas Nova York, nem tanto, por exemplo. Então, mas geralmente o que a gente faz é fazemos pedido por cada cidade. E normalmente vamos pedir os dados por ano, pedindo todos os casos investigados, porque às vezes talvez acaba não sendo crime de ódio, ou eles decidem que não é, sim, apesar de realmente ser. E, de vez em quando, também pedimos todos os boletins de ocorrência, mas o problema, não sei se isso acontece aqui, mas o problema com isso é eles cobram, às vezes. Cobram? Não, dinheiro. Porque eles cobram para fazer a redação, né, para tirar os dados sensíveis, e só para
imprimir ou mandar os documentos. É uma realidade. Então, por exemplo, eu fiz um projeto ano passado onde pedi um monte de boletim de ocorrência, gastei mais de $1.000. Mas são documentos públicos lá, os Então, boletins de ocorrência. são públicos, estão cobrando. E, às vezes, tem delegacia que é ruim mesmo. Então, por exemplo, eu pedi boletins de ocorrência para todos os casos de crime de ódio contra pessoas negras em Phoenix, na Arizona. Eu pedi em julho do ano passado. Ainda não chegaram. E estão, literalmente, numa caixa na delegacia. E não foram enviados ainda, porque eles são assim. Então, depende totalmente da cidade e se são organizados e vão cumprir a lei. Mas a polícia americana divide os crimes como, olha, isso aqui foi um crime de ódio, por exemplo. Porque aqui no Brasil a gente está muito distante disso. Nós temos dezenas de milhares de assassinatos todos os anos, em maioria jovens, homens, pobres e negros, e a polícia aqui não encara isso como crime de ódio. Lá já existe essa cultura na polícia? Depende. Então, tem lugares que a polícia não está interessada, ou não sabe a lei, ou é racista mesmo. Então, eles não fazem essa contagem, não acompanham os casos. Mas também é simplesmente desorganização, né? Também. Então, tem algumas cidades que têm unidade de crime de ódio. Então, o trabalho deles é acompanhar só os casos de crime de ódio, identificar os casos, acompanhar e depois passar para o procurador, né? Idealmente, para aí realmente virar um caso no sistema, né? De justiça. Então, Nova York tem, Boston tem, Seattle tem, e talvez umas outras. E eles fazem um trabalho um pouquinho melhor, porque tem essa unidade dedicada. Você tem algum exemplo para contar para a gente de um caso em que uma vítima procurou, preencheu o formulário e não tinha registrado essa denúncia na polícia? Não posso pensar em algo específico, mas acontece. Vou te dar um exemplo que eu acho que é um exemplo perfeito de como esses casos são tratados. Então, falei que Nova York é um pouquinho melhor porque tem unidade, né? É uma prioridade do governo acompanhar esses casos. Uma mulher do Conselho dos Direitos Humanos da cidade de Nova York foi assediada no metrô. O cara esculpiu nela, insultou, chamou alguma coisa racista. Aí ela foi na delegacia denunciar. Eles falaram para ela, olha, não vamos fazer nada com isso. Então, é melhor nem denunciar, nem preencher nada, porque, olha, vamos ser honestos, nada vai acontecer com isso. A mulher foi do Conselho dos Direitos Humanos e eles fizeram isso com ela. Imagina uma pessoa qualquer, né? Isso foi em Nova York ainda. Então, é assim. Não muda muito daqui. Em relação, outra dúvida que eu tenho, casos de feminicídio, por exemplo, são considerados crimes de ódio? É um crime de ódio pela lei federal dos Estados Unidos? Tem que ser provado que foi ódio à mulher por ser mulher. Então, se foi, por exemplo, um crime de paixão, acho que não vão considerar. Porque, para provar que foi um crime de ódio, é muito difícil fazer no sistema judiciário, porque eles têm que provar que foi pelo motivo de ódio. Se não podem provar, simplesmente vão falar, foi homicídio, foi agressão física. Eles querem ganhar o caso, né? Isso é a preocupação dos procuradores. Então, se eles não podem provar isso 100%, não. Vai ser muito mais difícil. Também acho que esse tema é um tema que temos que pensar mais, porque
o foco desses crimes realmente é em crimes contra a raça, orientação sexual. As pessoas não estão pensando muito nisso, para falar a verdade. Isso aqui no Brasil foi uma luta muito grande das mulheres conseguir essa tipificação penal de feminicídio, porque era muito comum o termo crime passional, que é algo que a gente abomina, né? Então, o feminicídio é o crime, a mulher ser morta pela condição de ser mulher. Isso não existe na legislação americana, isso não existe. Para falar a verdade, não sei, mas acho que não. A gente estava conversando sobre os incels, né, que é um termo muito novo ainda aqui no Brasil, mas eles existem, enfim. Vocês têm registros de incels? Queria que você falasse um pouco sobre eles. Então, temos. E o que está acontecendo com os extremistas lá, mas no mundo inteiro, é realmente uma tendência mundial que as pessoas estão radicalizando online, nos sites como 8chan, às vezes no Reddit, até no YouTube, estão radicalizando. E os incels são muito fortes online, nesses fóruns, nesses sites. E eu comentei um caso para você. Na Flórida, um cara que foi um incel entrou num estúdio de yoga, entrou atirando e matou 4 ou 5 pessoas, todas mulheres. E o motivo dele foi realmente ódio à mulher, em geral, não alguém específico. E do que eu sei, esse caso não foi tratado como crime de ódio. Não foi tratado como crime de ódio? Eu acho que não. Eu queria que você falasse também sobre o financiamento, né? A gente sabe que estamos numa crise da profissão, não tem dinheiro, é muito difícil. Quem financia vocês? São pessoas individuais, pessoas normais, dão doação. Então, estávamos falando do Trump Bump. Não sei se vocês conhecem esse termo, mas depois da eleição, tem várias redações que receberam muito dinheiro do público, porque o público estava ficando ansioso com tudo que estava acontecendo. Para o público também beneficiou disso, que recebemos bastante dinheiro depois da eleição. Mas também recebemos bolsas grandes e pequenas. A agência pública, eu esqueci de comentar, a agência pública foi inspirada por nosso modelo. Então, funcionamos como eles funcionam. É tudo por doação ou bolsa de alguma fundação, uma coisa assim. A gente estava falando, né? Eu abri dizendo que não tem nenhum projeto como o de vocês aqui em relação a crimes de ódio, né? A Pública teve uma iniciativa nas eleições. Inspirado em vocês também? Eu queria que você falasse. Eu falei com algumas pessoas no momento, mas acho que sim. Mas também surgiu por causa de denúncias públicas, né? Foi pelo mesmo motivo. Também por extremismo eleitoral. Vocês têm isso também, violência política lá? Tem, mas na maioria dos casos é mais coisa como vandalismo. Às vezes a agressão física, mas não entra na parte de crime de ódio pela definição federal. Tem alguns estados onde crime por motivo político entra como crime de ódio, mas só alguns estados. A minoria? Não são muitos. Entendi. E racismo, que a gente vive em um país muito racista, Estados Unidos também. A maior parte da denúncia que vocês recebem tem a ver com a questão racial ou não? Sim. A maioria que a gente recebe ou são sobre racismo ou pelo preferência sexual também. Eu acho que são os mais comuns que a gente recebe. Mas nos dados oficiais, apesar de ser ruins, o crime de ódio mais comum
é crime contra os negros. Contra os negros. E a gente está falando de homicídio, de agressão, que tipo de Todos crime? os crimes. Todos os crimes. De ódio. Como as autoridades, vocês já tiveram algum feedback do poder público em relação à iniciativa de vocês, aos casos que vocês revelam? Sim, nos casos que mostramos que eles não estavam acompanhando bem. Teve alguns casos que eles falaram, vamos mudar como fazemos a investigação ou acompanhamento desses casos. Mas não são muitas, necessariamente. Mas em depois de algumas matérias, tem delegacias que ou mudaram como fazem esse processo ou corrigiram erros que a gente encontrou. Temos uma pergunta pelo aplicativo, e só uma. Raquel, que outros profissionais, além de jornalistas, estão envolvidos no Documenting Hate? Desenvolvedores, TI, e quantos são? Uma ótima pergunta. Uma boa pergunta. A verdade é que os desenvolvedores na ProPublica também são jornalistas. Então, formam parte do time. Foi uma pessoa só que criou a base de dados. Agora, para fazer essa ferramenta que estamos fazendo, contratamos um desenvolvedor que ele trabalha muito com jornalismo, mas não está fazendo no momento. Então, estamos trabalhando com ele. Mas, para o projeto em si, para poder fazer a parceria, todo veículo tem que trabalhar com outros departamentos, geralmente. Tem que pedir para alguém na parte da produção para fazer o formulário, para colocar o formulário no site. Tem que trabalhar com o time de redes sociais. Então, a maioria são realmente jornalistas, a minoria são os desenvolvedores de nosso lado. E, às vezes, dependemos muito dos acadêmicos e especialistas para poder fazer reportagens, mas não são parte do projeto. Pergunta muito boa, mas deixa eu ver se assina. Aqui. Não. Vocês acompanham crimes online, denúncias de ódio na internet, acho que fora da plataforma, e grupos extremistas online também? É uma opção no formulário se foi uma coisa online. Então, recebemos, sim, denúncias sobre coisas online. Só que isso vai ser muito difícil denunciar como crime. Então, pode ser uma coisa interessante para o jornalista, se é realmente um caso relevante, mas dificilmente teria que ser uma coisa de assédio, né? Uma pessoa entrando em contato constante com uma pessoa para insultar, assediar, para realmente entrar como crime. Mas sim, recebemos esses casos. Raquel, qual é a presença de minorias dentro da ProPublica? Boa pergunta. Bela pergunta. Os dados são online. Então, se você entrar no Google e busca ProPublica Diversity Numbers, a gente publica todo ano os números de diversidade dentro da organização. Então, as minorias realmente são minorias. O redator-chefe gosta de falar que mas somos melhor do que outros veículos. Mas isso não quer dizer que temos uma porcentagem ideal, também não. Então, não tenho os números na cabeça, mas você pode procurar porque estamos fazendo um esforço grande para mudar isso e também temos muita transparência sobre esse tema. Então, todo ano a gente publica. Vocês já pensaram em fazer um projeto, ou já fizeram um projeto específico para receber casos de violência policial? Caso não, pensam em fazer. E aí eu também queria que você desse um panorama do que é a violência policial nos Estados Unidos.
temos muitas investigações sobre violência policial ou conduto policial. Mas não fizemos um projeto colaborativo sobre isso especificamente. É um problema muito grande. Tem casos, tem tantos casos de homens negros que foram mortos por policiais. É um tema extremamente importante para o país, mas está saindo mais, a mídia está cobrando mais. Então, fazemos isso muito no próprio trabalho, mas no momento não temos um projeto. Mas o que você queria saber sobre? Queria saber exatamente isso, se costuma acontecer com frequência, se é difícil para o jornalista denunciar casos de violência policial lá. Não é difícil denunciar, o problema é que a grande maioria das vezes são inocentados ao final. É muito infrequente um policial ser condenado pela justiça por matar uma pessoa. Tem um caso interessante que acho que aconteceu esse ano, o final do caso. Um policial negro matou acidentalmente a uma mulher branca. Ele foi condenado. Isso foi em Minnesota, acho. Mas a maioria dos casos não. Mas sabe o que está acontecendo mais? As pessoas estão gravando os casos, ou durante ou depois. A abordagem. Aí isso ajuda bastante, porque por décadas, séculos, eles podiam negar e soltar a própria versão deles. Mas agora que as pessoas estão gravando, tem um caso onde a pessoa fez Facebook Live do caso. Então, não tem como negar mais quando gravam. Então, tem muitos casos que tem alguma evidência de áudio ou vídeo. E aí mas não todos. Mas aí há a condenação, porque aqui no Brasil nem isso. Não necessariamente, não. Aqui no Brasil já teve um caso aqui em São Paulo, um policial ser filmado jogando uma pessoa do telhado, atirando nessa pessoa, e ele foi absolvido. Então, Nos Estados Unidos também. Também. Quais medidas, estratégias vocês adotam? Essa pergunta é ótima. Quais medidas, estratégias vocês adotam para proteger as vítimas de crimes de ódio? No Brasil, participo de um projeto similar com foco em LGBTI, e quando a imprensa noticia a violência, as vítimas imediatamente sofrem as consequências, e já tivemos que coordenar o envio de pessoas para outros estados. Isso não necessariamente é um problema enquanto a reação depois de publicar uma matéria, mas o que acontece em alguns veículos é que não usam o nome inteiro ou usam um nome fictício. Depende do caso, porque se o caso for realmente sensível, o veículo pode não mostrar ou não ter uma foto da pessoa. Realmente depende do caso. ProPublica tem uma política de não usar nomes fictícios. Então, todos os casos que a gente escolhe para fazer uma matéria, a pessoa realmente tem que ficar cômoda para usar o nome. Mas é possível que tenha casos assim, onde a pessoa sofreu depois da notícia, de virar notícia, mas aqui nos Estados Unidos não é uma coisa que é super comum, do que eu sei. Não é comum. Ou seja, deve ter casos, mas a pessoa realmente tem que sentir pronta para falar com a imprensa, porque senão a gente simplesmente não vamos fazer a matéria. Vocês não fazem com a vítima falando em off? A ProPublica não
tem essa política de não usar nomes fictícios ou de não mostrar a identidade, mas outros veículos sim. E por quê? Por quê? Ótima pergunta. E vocês acompanham depois essa vítima? Vocês têm isso de ligar depois, continuar acompanhando o caso? No caso dos... então, é importante falar que eu faço a coordenação, né? Eu fiz algumas matérias que têm mais a ver com dados policiais, mas a grande maioria das matérias que foram feitas por cada veículo que é parte da parceria. Então, depende deles para continuar essa conversa. Como são muitos veículos locais, eles têm interesse de ficar em contato, mas realmente vai depender deles. E por que não falar com as vítimas em off? É uma política que eles têm de ter transparência. Não é preferência minha, porque como fazemos muita coisa com imigração e pessoas que não têm documentos, é muito difícil fazer matérias sobre pessoas, sobre imigrantes, com essa política. E meus colegas, de algum jeito, eles conseguem fazer, mas é uma coisa foi feita pelos redatores. Porque eu acho que fico pensando assim, né? É tão sensível o crime de ódio e a vítima, via de regra, continua naquele lugar, né? Depois das reportagens. Esse caso que eu não sei quem fez a pergunta, mas a vítima, beleza, foi noticiado e tudo mais. Não é regra e não deve ser que a pessoa tem que sair da sua casa, mudar a sua vida depois de uma reportagem, né? Vocês não estudam, vocês têm algum tipo de discussão dentro da ProPublica em tentar rever essa política, em falar com as pessoas em off, mais pela proteção delas mesmo? Ou isso não é uma coisa que está em pauta? Não sei. Mas na ProPublica fizemos algumas matérias sobre crime de ódio, mas, como falei, a grande maioria desse projeto foi feito pelos outros veículos. Uhum. E todas as pessoas que entraram nessas matérias nossas não tinha preocupação para usar o nome. É com esses temas de imigração que fica bem mais complicado. Os outros colegas podem tratar as vítimas em off que tiveram não podem. Os veículos parceiros também não podem. Não. Os parceiros sim, porque os parceiros estão fazendo o próprio trabalho. A gente não entra no trabalho deles. Somos apenas um lugar onde eles podem chegar para receber informação que podem usar para fazer matérias. Então, nossas políticas são somente para a gente. E, por isso, a gente depende dos jornalistas que participam para fazer o próprio trabalho. Então, não estamos pedindo nada sobre como fazer a reportagem, eles fazem do próprio jeito. A linha editorial é de cada veículo. Exatamente. Perfeito. No começo da palestra, você disse que os dados mostraram um aumento no número de casos de ódio pós-eleição do Trump. Como fazer essa comparação histórica com os dados? Uma variação temporal nos dados não pode significar, por exemplo, que a plataforma foi mais usada? Como, então, vocês detectaram esse aumento? Então, o projeto só começou em janeiro de 2017. Então, o projeto não estava funcionando nos meses depois da eleição. Então, a comparação foi feita nos dados nacionais pelos anos anteriores, durante o mês de novembro, começo de dezembro. Então, sabemos que os dados não são completos, mas, ao final, quando saíram os dados do FBI do 2016, olhamos os números de novembro e dezembro, e, comparando com os anos anteriores, os números foram mais altos. Fora a subnotificação, né? Mas a outra possibilidade é a parte de aumento e que mais pessoas estavam se sentindo apoderadas para denunciar também. Mas realmente parece que teve essa tendência de mais violência e mais realmente incidentes depois da eleição.
Uma dúvida, como começou a divulgação e onde foi feita a divulgação da plataforma? Olha, aqui vocês podem denunciar, como é que vocês fizeram isso? Então, começamos com, acho que foi com 5, 6 outras redações só, quando lançamos. Então, vamos falar... eu não tinha entrado nesse momento, mas meu chefe falou com esses veículos, olha, vamos fazer esse projeto, você quer participar? Vamos todos publicar uma matéria sobre o projeto no mesmo dia, com o formulário. E, na parte de ProPublica, também publicamos um formulário para participar do projeto. Está no site também. Tem pessoas que estão juntando até agora. Então, lançamos ao mesmo tempo o formulário para denunciar e o formulário para participar do projeto. Tem uma proposta aqui para você. Mais do que uma pergunta, uma proposta. Adriana Barsotti, editora, diz: trabalho no projeto Colabora, um veículo de mídia independente dedicado à cobertura de temas referentes aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Poderíamos traduzir para o português e publicar reportagens da ProPublica em nosso site? Imagino que vocês tenham algum controle de qualidade sobre essas traduções. Será possível uma parceria de republicação nesses moldes? Isso é uma pergunta interessante, porque quando eu entrei na ProPublica, fiquei pedindo para fazer mais tradução, especialmente para espanhol, porque fazemos muita matéria sobre imigração. E também temos muitos parceiros, não somente para Documenting Hate, mas para outros projetos, como Univision, Telemundo, esses veículos em espanhol. Só que o que tivemos que fazer ao princípio foi eu ou minha colega tivemos que editar a tradução. É muito trabalho, dá muito trabalho. E estamos trabalhando em outras coisas. Aí, eles começaram a contratar tradutor para traduzir certas matérias a idiomas que têm a ver. Então, por exemplo, minha colega fez uma matéria sobre a Amazônia mês passado. A gente traduziu para o português. Ela trabalhou com um jornalista brasileira para essa matéria. Então, por sorte, essa jornalista fez também a tradução. Mas o controle é o que faz mais difícil. Então, geralmente, o que os redatores pedem é fazer... Ou tem que fazer uma tradução in-house, ou seja, a ProPublica faz com um tradutor, ou uma pessoa tem que corrigir o texto inteiro. Alguém da ProPublica. Então, é um processo um pouco mais complexo. É mais fácil quando contratamos uma pessoa para fazer, porque aí o tradutor faz e a gente oferece o texto, a gente publica o texto online e qualquer um pode publicar essa tradução. Mas os textos em inglês serem traduzidos por um veículo tem que ter a anuência de vocês. Você tem que entrar em contato e falar com nossa pessoa de PR para fazer. E aí depois, mesmo que o veículo brasileiro tope traduzir, essa tradução tem que ser corrigida por vocês. Mais uma pergunta sobre o Trump. Há uma relação direta entre o aumento dos crimes de ódio nos Estados Unidos e a eleição de Donald Trump? Você tem dados específicos sobre isso? Não necessariamente, mas temos matérias que os parceiros fizeram mostrando o efeito Trump. Então, The New York Times fez uma matéria sobre como a palavra Trump está sendo usada, a palavra em si está sendo usada para assediar as pessoas. Como assim? Como assim? Teve vários jogos de basquete de colégios onde um time ficou cantando Trump para o outro time que era a maioria negros, por exemplo, a maioria latinos, soltando essa palavra antes de assediar uma pessoa, ameaçar. E também um parceiro nosso fez uma matéria, olhou todas as denúncias para a palavra Trump
para achar todas as denúncias onde a pessoa mencionou Trump ou mencionou uma política dele durante o crime ou durante o incidente. Tem um monte de incidente assim que não necessariamente vai ser crime, onde a pessoa menciona, por exemplo, constrói um muro. É uma coisa do Trump. Ou Trump vai te deportar. Ou Trump está aqui, agora você vai para casa. Então, temos um monte de exemplos de onde o nome dele foi mencionado ou mencionou uma coisa que tem a ver com a política dele. Você conhece muito a realidade do Brasil. Você consegue traçar um paralelo entre o governo Trump e o governo Bolsonaro nessa questão dos crimes de ódio? Olha, eu acho que tem uma certa parte da população que ficou empoderado pelo Trump a falar e fazer coisas assim contra os negros, latinos ou imigrantes. Como ele começou a carreira política, ou seja, a campanha em 2015, o primeiro evento de campanha dele, ele falou que os mexicanos são estupradores. Então, isso é uma coisa que ele é parte do shtick dele, né? De falar coisas super ofensivas e falsas muito sobre comunidade latina e imigrantes, principalmente. Então, eu não sei, posso falar com certeza que tem pessoas que foram inspiradas por ele, a sentir mais, agora meu lugar é mais importante, eu tenho direito a falar essas coisas, fazer essas coisas, mas temos exemplos claros onde as pessoas literalmente falam isso. O Trump está aqui, os brancos estão em poder, vai para casa. Então, há evidência. Confundido com liberdade de expressão. Eles usam esse argumento lá também. Porque como nossa Constituição é bem diferente da sua, né? Então, o primeiro emendo, como fala? Garantizamos a liberdade de expressão e não é crime falar uma coisa racista. Tem que existir outro crime, né? Assédio constante, por exemplo. A pessoa está aparecendo na sua casa todo dia, te ameaçando. Ou uma ameaça séria, como ameaça de morte, uma coisa assim. Tem que existir um crime. Se você falar uma palavra racista para outra pessoa, isso não vai ser um crime. Então, isso sim é defendido como um direito de falar coisas racistas, porque só falar não vai ser crime. Outra pergunta. Colaboração entre veículos é algo incomum no Brasil. Como estimular essa cultura aqui? E mais, como convencer um repórter a não ter uma matéria exclusiva? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que o melhor jeito é o sucesso. Então, uma coisa que notei, quando as pessoas vêm pedir participar do projeto, muitas vezes acontece depois de um veículo publicar uma coisa com o projeto. Então, o Denver Post, por exemplo, fez uma matéria sobre um crime lá, e aí 2 outros veículos de Denver entraram em contato no mesmo dia para pedir participar do projeto. Então, poder realmente começar com um grupo, pode ser pequeno, e mostrar que você está tendo sucesso e que a parceria está funcionando, eu acho que é o melhor jeito de fazer, porque as pessoas ficam com ciúmes. Não, é sério. E
E é sempre, sempre, sempre mais fácil começar com pessoas que você já conhece, ou seu chefe já conhece, ou que você já trabalhou com eles, porque a confiança já existe. Porque muitas vezes você vai ter que convencer um editor ou outra pessoa na sua redação. Então, se uma pessoa que vocês já conhecem, já confiam nessa pessoa, é um ponto de partida, né? Mas eu acho realmente que eu falei de começar com algo, pode ser pequeno, e mostrar que pode funcionar, e que você está produzindo algo muito interessante, aí eu acho que pode inspirar as pessoas a participar ou fazer a própria coisa. Eu acho que o que o Intercept está fazendo é excelente, porque estão fazendo de uma maneira transparente, né, de participação 100%, de mostrar o conjunto completo. Estão mostrando que, olha, pode ser feito. Dividindo com colegas um grande material. Gente, é isso. O horário se encerrou. Obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada, Raquel.